pessoal, beleza? Professor André Cordeiro na área. Dessa vez iremos discutir aqui um pouquinho sobre o exame físico do tórax e do abdômen. Na parte um, falamos sobre um exame mais inicial, né? Avaliação neurológica, avaliação pupilar. Desse momento, iremos avaliar. Vamos lá, pessoal. Então, como eu disse inicialmente, a primeira parte focamos em avaliação neurológica, né? Então, a avaliação ali do nível de sedação, a avaliação, a aplicação da escala de Coma de Glasgow, a avaliação de força muscular. E agora iremos discutir sobre a inspeção, dividindo em estática e dinâmica, palpação, percussão, ausculta e futuramente, mas também faz parte do processo avaliativo, a avaliação da capacidade ventilatória, veremos a avaliação da capacidade vital, a avaliação da força muscular também ventilatória, beleza? Então vamos iniciar aqui pela inspeção, tá? O ponto de partida é a inspeção estática. Na inspeção estática, o nosso olhar é para todo tipo de possibilidade que não dependa do movimento torácico. Ou seja, iremos avaliar basicamente a integridade da pele, iremos avaliar o tipo de tórax e também iremos avaliar o tipo de abdômen. Em relação à integridade da pele, buscamos sempre nessa avaliação, nessa observação, presença aqui, ó, como por exemplo de drenos, tá? Presença de eletrodos, acesso, por vezes, né, tem ali edema, algum tipo de cicatriz, vermelhidão. Então, tudo isso pode ser só observando, só olhando para o paciente, pode ser avaliado. Isso então faz parte da inspeção estática, tá? Além disso, o tipo de tórax. O tórax ele pode ser cifoescoliótico, como vemos aqui nessa imagem. Pode existir o chamado pectus excavatum, como também vemos aqui nessa outra imagem, ou o pectus carinatum. Além disso, pode existir o tórax em barril, né, que tem um aumento antero posterior da caixa torácica, e, logicamente, o tórax normal. Portanto, são 5 tipos de tórax, tá? Além do tipo de abdômen. Então, vemos aqui nessa imagem um abdômen que é plano, mas também esse abdômen poderia ser globoso ou esse abdômen poderia ser distendido. Portanto, gente, são 5 tipos de tórax e basicamente 3 tipos de abdômen. Quando falamos de inspeção dinâmica, estamos falando sobre, agora sim, tórax e abdômen em movimento. Agora sim, eu dependo da movimentação dessas duas estruturas. O que eu posso avaliar? Então, existem 3 pontos fundamentais, assim, eu não posso deixar de avaliar. Primeiro é a frequência respiratória. Então, eu devo observar a movimentação torácica do meu paciente, sempre que possível, desviando a atenção do mesmo, para que ele não mude a forma, né, de respirar. É, existe um valor de normalidade que diverge muito de literatura em literatura. Então, alguns falam de 12 a 18, outros de 14 a 16. Vamos considerar aqui de 12 a 18. Então, se o seu paciente apresenta uma frequência entre 12 e 18, eu digo que ele está eupneico. Acima disso, ele está taquipneico. E abaixo disso, ele está bradipneico. Além disso, posso avaliar a expansibilidade torácica. Então, devo me posicionar caudal ao paciente, né? Então, lá nos pés do paciente, observando de caudal para cefálico. E essa expansibilidade ela pode ser simétrica, então os dois tórax expandem na mesma proporção, ou assimétrica, você tem um tórax expandindo mais do que o outro. Além disso, posso avaliar o padrão muscular ventilatório, o famoso PMV. O padrão muscular ventilatório, ele pode ser torácico ou intercostal, ele pode ser abdominal ou diafragmático, ou costo-diafragmático, ou tóraco-abdominal, tá? Então, são sinônimos.
tóraco-abdominal ou costo-diafragmático, torácico-intercostal, abdominal-diafragmático. São sinônimos, ok? E aí, para avaliar, é melhor ficar lateral ao paciente, porque você consegue observar o tórax e o abdômen ao mesmo tempo. Além disso, então, esses três pontos são fundamentais, tenho que avaliar, tá? E aí, se você tem dúvida em relação, você quer que isso fique mais visível, deixa aqui embaixo no comentário que eu gravo um vídeo mostrando exatamente esse processo com com um paciente ou com um voluntário para ficar muito mais claro esse processo de avaliação. Deixa aí embaixo o seu comentário se você tiver interesse nesse vídeo. Além disso, o que é que eu posso também avaliar durante uma inspeção dinâmica? Posso avaliar algum tipo de ritmo respiratório. Então, falo aqui de Cheyne-Stokes, falo aqui de ritmo de Kussmaul, de Biot. Avaliar a amplitude dessa expansão torácica, sem contar que eu posso avaliar o uso de musculatura acessória, tiragem, intercostal, aleteo nasal, tá? Que são alguns sinais que estão associados com desconforto respiratório. Passando para a palpação. Na palpação, o que é que deve ser avaliado? Palparei o tórax na busca de presença de edema, de algum ponto doloroso, então, por isso que devo palpar esse tórax sempre olhando para o rosto do paciente, né? Então, basicamente, eu posso colocar cada um dos meus dedos em cima de uma das costelas e ir dedilhando de medial para lateral, de lateral para medial, a ordem não importa, é importante que você sistematize esse processo de avaliação, tá? Palpação também do abdômen. Então, na busca se esse abdômen é tenso, se ele é normotenso ou se é um abdômen flácido, porque isso impacta na função diafragmática consequentemente, impactará na função pulmonar. Palparemos também o diafragma para avaliar se existe ali algum grau de paresia ou paralisia diafragmática. Também a expansibilidade torácica para confirmar o que foi visto lá na inspeção e o frêmito toracovocal, tá? Veremos daqui a pouco como fazer isso. Então aqui, por exemplo, uma palpação diafragmática, então você pode basicamente, né? Imagine que tenho aqui as costelas, ah, com minha outra mão, eu devo fazer o quê? Abraçar essas costelas e solicitar que esse paciente realize uma inspiração profunda. Ao realizar uma inspiração profunda, quando o diafragma desloca de forma caudal, ele deve empurrar os meus dedos e, portanto, os meus dedos sairão. E durante a expiração, retornarão à posição inicial. Isso acontecendo é porque o diafragma está com a sua função, né, a sua mobilidade preservada. Tá? Compare com o outro lado para entender se isso acontece bilateralmente. Aqui no caso, a palpação do tórax em busca de um enfisema subcutâneo, né, que é uma outra possibilidade, é um outro achado dentro da palpação torácica. Aqui a avaliação da expansibilidade torácica, então observe que a expansibilidade ela pode ser avaliada no ápice do pulmão, através aqui do ângulo de Louis, ou na base pulmonar através do ângulo de Charpy. Então, basicamente, o que você deve é posicionar as suas mãos, né, fazendo esse W aqui, e pedir ao paciente para realizar uma inspiração. Ao inspirar, os seus dedos devem afastar, né, seus polegares aqui devem afastar, e durante a expiração retornar à posição inicial. O que você avalia é se esse afastamento do lado direito é igual ao do lado esquerdo, sendo a expansibilidade é simétrica, não sendo, você tem uma alteração aí chamada de assimetria torácica, tá? Isso vale para a região anterior e também vale para a região posterior, utilizando ali o ápice, né, como referência à espinha da escápula e para avaliação da base, o ângulo inferior da escápula. E o frame toracovocal, tá? No frame toracovocal, você deve solicitar que o paciente fale 33. Ao falar 33, o que é que vai acontecer? O ar passando pelas cordas vocais, ele gera uma vibração. E essa vibração é transmitida por toda a parede torácica.
O ideal é que você sinta essa vibração na sua mão direita na mesma intensidade que você sente na mão esquerda. Se isso acontece, é porque a função pulmonar do seu paciente, não a função, mas a ventilação do pulmão direito está igual à ventilação do pulmão esquerdo. Então, isso é o ideal, tá? A partir do momento que essa vibração se torna menor, isso quer dizer que tem muito ar. Lembre que a vibração se propaga menos pelo espaço aéreo e ela se propaga melhor pelo espaço sólido. Então, se esse pulmão estiver fechado, por exemplo, numa situação de uma atelectasia, numa pneumonia, a tendência é que a vibração aumente. Durante um pneumotórax, um enfisema pulmonar, essa vibração tende a diminuir. Outro ponto avaliado é a percussão torácica. A percussão torácica, então aqui trago, né, um exemplo, onde você deve percutir também na região posterior, região anterior, sempre percutindo ali no espaço intercostal, tá? Quais são os sons que podemos encontrar? O normal, o som timpânico é o som que ele apresenta uma grande quantidade de ar no pulmão do seu paciente. Pode ser por causa de um pneumotórax, pode ser novamente um enfisema pulmonar. Já o som maciço, ele representa que naquele pulmão a quantidade de ar é menor. Isso vai acontecer no derrame pleural, na pneumonia e nas atelectasias, por exemplo, tá? Aqui são os principais sons. Existem alguns que são, né, intermediários, então você pode encontrar com submaciço também, mas os principais, normal, timpânico e o maciço. Então, aqui novamente, os pontos, né, de percussão, alguns. E a última parte é a ausculta pulmonar. A ausculta pulmonar, ela deve ser sempre simétrica e comparativa. Então, também existe assim uma diversidade de pontos, né, de locais de avaliação. Alguns autores falam de 12 pontos, tanto na região anterior quanto na região posterior. Mas o importante é a ausculta sempre sistematizada da base, do terço médio e do ápice. E quais são os sons? Podemos dividir em sons normais e ruídos adventícios. Os sons normais é o som traqueal, o som brônquico e o som pulmonar, tá? O antigamente chamado de murmúrio vesicular. E os ruídos adventícios, quais são? Eles podem ser divididos em sons de resistência, porque estão associados a algum tipo de alteração na via aérea de condução, por vezes pela presença de secreção ou por um estreitamento dessa via, que é o caso de ronco, as crepitações precoces e os sibilos, ou sons de complacência, que também podem ter relação com via de condução, mas tem uma relação maior com o parênquima pulmonar em si, com o alvéolo em si, como no caso aqui, ó, o som pulmonar reduzido. Então, é o caso onde o paciente ele tem, por exemplo, um derrame pleural. Então, você tem uma área daquele pulmão que recebe uma menor quantidade de ventilação. E também as crepitações tardias, tá? Se você também quiser, deixa aqui embaixo no comentário, eu trago um vídeo só falando sobre os pontos de ausculta e os principais sons durante uma ausculta pulmonar, beleza? Então é isso, gente. Novamente, espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Então não se esquece, se inscreve no canal, compartilhe esse material com o seu colega, tá? Deixa aí o seu like. Então sempre 2 vídeos por semana falando aqui sobre fisiologia, patologia, toda a parte respiratória, terapia intensiva, tá? Então, fica aqui com a gente. Não se esquece, se inscreve no canal para receber toda segunda e toda quarta a notificação de um novo vídeo, beleza? Até a próxima.